Hoje é o Dia Internacional de Ação de Graças. É uma data muito importante, por exemplo, nos Estados Unidos, em outros países. No Brasil, isso tem começado a se desenvolver. É sempre a última quinta-feira do mês de novembro. Então, normalmente, dos dias 25 ao dia 30, dependendo do dia que cai, a última quinta-feira do mês de novembro, é um momento em que se para poder reconhecer a importância de Deus sobre a nossa vida e a nossa história. Hoje foi um dia de passar por várias instituições, vários lugares, fazendo cultos de ação de graça, reconhecendo a necessidade que temos de poder apresentar o valor de Deus sobre cada lugar por onde nós temos estado. E hoje foi um dia especial, desde manhã cedo até agorinha pouco, vivendo essas experiências nesses lugares. E como é importante, independente das instituições, dos lugares onde passei hoje, onde teve manifestações de gratidão, o que temos sempre é o olhar de desafios. E onde eu passei, as pessoas colocaram muitos desafios. E eu nem precisei falar dos meus, e nem precisei falar dos desafios que nós vivemos aqui, porque os desafios por onde passei ainda eram maiores do que os nossos aqui. E como é importante ver que mesmo uma pessoa sem muito temor a Deus, sem muito conhecimento de Deus, ele reconhece que Deus é responsável para fazer a vida andar, para as circunstâncias que nós estamos submetidos superar. Deus é um Deus presente, e as pessoas que reconhecem isso não apenas têm um coração grato, mas elas também vivenciam e estendem a outros a que tenham um coração grato. Achei interessante hoje que depois de um culto, a pessoa que estava dirigindo foi alcançada por uma das pessoas presentes e disse: eu vim aqui hoje, mas eu nem devia ter vindo, porque eu estou enfrentando um momento muito difícil lá em casa. E começou a se queixar, e a pessoa disse: então, nós acabamos de agradecer pelas dificuldades, mas pelo que eu vejo, a gente precisa agradecer mais pelas suas dificuldades, que agradecemos até aqui. E ela disse: mas é isso que eu não concordo, como a gente pode agradecer pelas dificuldades? Porque quando a gente agradece pelas dificuldades, isso é a pessoa, e eu aprendi hoje, quando a gente aprende a agradecer pelas dificuldades, nós demonstramos fé diante das circunstâncias que nós vamos vencer. Aí ele olhou para mim e disse: aprendi, pastor? Eu falei: aprendeu, é isso aí. Será que a gente consegue aprender a viver pela fé, a ter gratidão, independentemente das circunstâncias, a olhar e encarar a vida perseverante diante do que nós temos passado? Eu queria finalizar o mês de novembro, que é o mês da gratidão, para nós aqui como igreja, nesse dia em específico, que é o dia de ação de graças, pensando sobre o Salmo 136. E eu queria que você abrisse aí a sua Bíblia, o seu app, no Salmo 136, 136. Esse salmo fala sobre a bondade de Deus. E é interessante que na versão mais próxima dos textos originais, praticamente cada versículo termina dizendo: porque o seu amor dura para sempre. Há algumas versões que colocam a misericórdia, porque a sua misericórdia dura para sempre. Existem outras versões que falam sobre a sua caridade, porque a sua caridade dura para sempre. Mas o texto mais apropriado é o amor, porque a caracterização do texto retrata amor. E o amor é a base de tudo. O amor é a base da caridade, o amor é a base da misericórdia, o amor é a base da compaixão. Tudo deriva do amor. Então o amor é o mais importante. E essa versão Almeida século 21, ela retrata a expressão amor. E eu queria ler este versículo assim: deem graças ao Senhor, porque Ele é bom e o seu amor dura para sempre. Você pode repetir comigo? Deem graças ao Senhor, porque Ele é bom e o seu amor dura para sempre. Se a gente consegue entender isso, nós vamos conseguir entender todos os demais versículos deste capítulo de Salmo. Nós vamos vendo o que Deus fez, e como é importante para nós reconhecer o que Deus fez, e não só nesses últimos meses do ano de 2024, não só
nesses últimos anos da nossa vida, pós-pandemia, não só na pandemia, mas antes da pandemia, tudo que vivemos, tudo que passamos. Eu me lembro do meu avô compartilhando a experiência da Segunda Guerra Mundial, do meu bisavô saindo da Alemanha, vindo para o Brasil e retratando dificuldades que ele, assim como parte da sua família, estavam tendo na Alemanha quando decidiram vir para o Brasil. Eu me recordo do meu avô contando detalhes da experiência de tudo que ele tinha vivido aqui no Brasil, até mesmo na década de 45, 40 para 50, a ida aqui da região serrana do estado para poder ir para o norte do estado, na época no incentivo de plantio de café e tantas coisas que foram vivenciadas. O quanto aquela família dos meus ancestrais sofreram naquele período da saída da Alemanha para o Brasil e do Brasil aqui do estado, de uma região para outra. Quantas circunstâncias fizeram parte dessa caminhada. E aí a gente olha que dificuldade foi a Segunda Guerra Mundial. E a gente olha por quantas situações o Brasil viveu na década de 50, principalmente a década de 60, quando nosso Brasil, principalmente em 1964, enfrentou uma crise muito grande e isso se estendeu até a década de 80. As dificuldades encontradas no nosso país foram imensas e quem viveu essa fase sabe disso. A fase da inflação, que absurdamente se transformava as coisas de um dia para outro. Você não conseguia comprar, você tinha que estocar algumas coisas, porque a cada ida no supermercado os valores eram diferentes. E aí, aqueles que viveram a entrada do real, a esperança de que a moeda pudesse se estabilizar, e nós começamos a ver uma série de coisas acontecendo no nosso país. Tivemos crise de carne, tivemos crise específica de alguns alimentos, nós enfrentamos dificuldade em muitas áreas, mas nós conseguimos vencer tudo isso. Quando nós saímos do Brasil, nós começamos a ver crises em grande parte dos países africanos, guerras civis. Olhamos para a Europa e vemos uma soberba presente de um país para outro, de falta de conectividade, de sensibilidade, do desejo do domínio sobre o outro, e a gente começa a perceber as guerras existindo, os rumores de guerra existindo, e até hoje nós continuamos vendo isso prevalecer em alguns lugares, que a Ucrânia, a Rússia assim o diga, que Israel possa dizer, o Líbano e tantas outras circunstâncias que envolvem não apenas a tentativa de domínio bélico ou de ações que envolvem países ou governantes, mas a referência do pessoal sobre o coletivo, a tentativa do domínio, a tentativa da soberba, do orgulho sobre as pessoas. Então, nós temos que agradecer pela história do Brasil, como aconteceu a nossa descoberta, todas as coisas que passamos até chegar aos nossos dias. Nós temos que agradecer pelo que nós temos vivido, pelas circunstâncias que fazem parte do nosso dia a dia, tantos ângulos difíceis que Deus tem nos dado a graça de viver e de superar. Hoje, nessa perspectiva globalizada, o que acontece no país afeta o outro. Não apenas é o valor do petróleo que vai criando oscilação, mas muitas coisas que vão acontecendo e o efeito cascata atingindo outros países. Então o que nós temos que fazer? Olhar como salmista para aquilo que está para trás e reconhecer, olha o quanto Deus já fez, olha quantas maravilhas o Senhor estabeleceu, desde o momento em que Ele criou esse mundo, desde o momento em que Ele formou os montes, os céus, a terra, que Ele separou a terra e o mar, que Ele fez a divisão e a separação do dia e da noite. Olha quantas coisas maravilhosas Deus constituiu para mim e para você, porque Deus nos amou antes de fazer essa terra, antes de constituir o planeta. Deus me amou, Deus te amou, e é por isso que esse amor dura para sempre, porque está empregado antes
da existência do mundo esse amor de Deus. Ele não pode ser um amor infinito, ele tem que ser um amor eterno, porque o eterno sobrepõe o infinito. E nós precisamos crer que este Deus, que nós cremos, que nós buscamos, é um Deus eterno e é um Deus de amor eterno, por mim e por você. Então, qual é o olhar do salmista? Tudo o que Deus fez pensando em nós, porque nos ama. E o que está acontecendo agora? O que está sendo feito agora? Deus está agindo porque Ele nos ama. E é por isso que a gente pode crer sobre as coisas que virão, porque o amor dEle vai continuar sobressaindo e Ele vai continuar nos amando sobre o nosso amanhã. Então, quando a gente entende isso, a gente entende o primeiro versículo. Nós devemos dar graças ao Senhor. Nós devemos reconhecer o Senhor sobre nós. Não reconhecer movimentos humanos, não reconhecer movimentos institucionais, não apenas reconhecer algumas coisas que ocorreram por decisões e escolhas que foram bem feitas. Nós precisamos reconhecer que tudo está subordinado a Deus. Todas as coisas. Nenhuma folhazinha, por mais seca e inútil aos nossos olhos que seja, vai cair de uma árvore ao chão, se não for na permissividade de Deus. Porque Deus tem um controle de todas as coisas. Até os seus momentos difíceis, até os momentos angustiantes que você passa, Deus trata você e Deus trata o coletivo que está à volta a partir de você também. E essa é uma perspectiva que nós nunca podemos tirar os nossos olhos. Deus continua no controle de todas as coisas. Senão nós não sobreviveríamos, senão nós não viveríamos esse dia. O mundo já teria se extinto há muitas vezes atrás. E quando nós olhamos, nós vemos a bondade de Deus presente em tudo, porque Ele não é só Deus, Senhor, absoluto sobre os céus e a terra, mas Ele também é um Deus bondoso. Sabe, alguns anos atrás, eu estava saindo da igreja, e uma pessoa muito querida parou o carro, saiu do carro, foi lá, abriu a porta, a esposa entrou, sentou, e aí ele fechou a porta, deu a volta, entrou no carro, e a esposa abaixou o vidro e disse: Edson, se você está achando que ele está fazendo isso por mim, você pode deixar de pensar isso. Você percebe que o carro é novo, e ele fica muito chateado quando eu bato a porta do carro. Por ser novo, ele se sacrificou a sair do carro, abrir a porta, fechar o carro e voltar para dentro do carro sem reclamar, porque eu não sou mais importante. A porta desse carro, sim. E sabe, você já deve ter ouvido histórias assim, mas essa é o que eu ouvi e vi. Um casal querido, e que às vezes, pela circunstância de valorizar o material acima do ser humano, nós caímos em erros assim, em que às vezes as pessoas olhando criam uma imagem, como eu criei: que sujeito romântico, que sujeito bondoso, todo marido deve fazer isso com a esposa. Mas ela cortou meu barato de continuar pensando bem dele, porque não havia bondade dele para com ela, havia bondade dele para o carro. E sabe, nós hoje vemos muitas bondades por coisas materiais, e eu diria até por animais, por pets. É interessante como as pessoas são carinhosas com alguns pets e são mal educadas com o ser humano. Como algumas pessoas beijam os pets, mas não são capazes de cumprimentar o ser humano. Como algumas pessoas são capazes de pegar as cacas do cachorro na rua, mas não são capazes de estender a mão para ajudar uma pessoa em dificuldade. Quando a gente olha pessoas passeando com animais na rua, mas que nunca tiveram a condição de desejo de sair passear com seus próprios filhos, nós começamos a ver uma insensibilidade no mundo. As circunstâncias estão de mal a pior. E quando nós começamos a perceber isso, nós começamos a ver há uma ausência de bondade no mundo. Mas mesmo que haja ausência de bondade no mundo, o nosso Deus é bondoso. Porque diante de tudo que nós vivemos, Ele nos trata com bondade.
Tudo que Ele cria, tudo que Ele faz, tudo que Ele permite num alinhamento de bondade. Porque a Bíblia diz que Deus não é só bom, mas também a sua benignidade. A benignidade de Deus retrata o caráter de Deus, o que Deus é, e a bondade, o que Ele faz. Então, o que Ele é e o que faz retratam diferença, não só sobre o ser humano, mas sobre todas as circunstâncias que nós vivemos no mundo. Então, tudo nós devemos olhar. Eu estou passando esse momento difícil, eu estou enfrentando esse momento, essa circunstância assim, mas Deus está comigo, Ele está acima de todas as coisas, e Deus não quer o meu mal. Deus nunca vai querer o meu mal, Deus nunca vai me querer prejudicar. Ele pode até me disciplinar, mas Ele vai me disciplinar por amor, porque o seu amor dura para sempre. Por quê? Porque a sua misericórdia dura para sempre. Por quê? Porque a sua compaixão dura para sempre. Por quê? Porque a sua caridade dura para sempre. Então o olhar que eu preciso ter diante de Deus é que tudo que Ele é e tudo que Ele faz vai retratar aquilo que Ele é acima de mim, acima das pessoas, porque aquilo que Ele é e aquilo que Ele faz retrata de fato a sua perspectiva divina sobre tudo que foi criado e tudo que existe sobre a terra. Então, nós podemos dar graças ao Senhor, porque Ele merece receber o nosso louvor, porque Ele é um Deus bondoso. E quando nós terminamos o versículo, nós percebemos que esse amor que dura para sempre é um amor inesgotável, não tem fim, mas também é um amor que é resistente, forte, inabalável. E nós podemos também entender que esse amor, além de ser inesgotável, inabalável, esse amor, ele se estende de uma forma em que cada circunstância que vivemos, cada pessoa que nós travamos relacionamento é alvo deste amor, porque este amor, ele assume uma característica. Esse amor é incomparável, inigualável, de tal maneira, diz João 3, versículo 16. Então, quando nós conseguimos entender esse amor, nós conseguimos ver a abrangência desse amor, o poder desse amor, nós conseguimos ver o que esse amor é capaz de fazer. Então, por isso, nessa noite, nós olhando para o texto da Bíblia, nós conseguimos perceber que a caracterização do Salmo 136 é: Deus é bondoso, a bondade de Deus, a referência de Deus em tudo que Ele é e faz para conosco. Então, nós vamos ver no versículo 1, 2 e 3, que praticamente são as mesmas caracterizações, e a partir do versículo 4, 5, 6 à frente, a gente vai entendendo noção daquilo que Deus fez na história, daquilo que Ele está fazendo e daquilo que Ele fará. Então é muito importante para a gente, em algumas situações, entender que se nós não vivemos a dinâmica desse amor de Deus, se nós não vivemos a manifestação dessa bondade de Deus, nós nunca reconheceremos quem de fato Ele é. E aí é automático, nós não vamos dar graças a Ele. Veja, dar graças mostra que você reconhece o outro, reconhece o que o outro fez. Se nós temos dificuldade de fazer isso entre nós seres humanos, você acha que as pessoas vão ter facilidade de fazer isso com Deus? Se nós somos ingratos com os próprios seres humanos, vocês acham que a gente vai ser com Deus? Porque uma coisa está ligada à outra. O amor de Deus, por exemplo, está ligado a isso. Quando eu percebo o amor de Deus e valido o amor de Deus para comigo, eu consigo amá-lo. E eu consigo amar o meu próximo como a mim mesmo. Mas se eu não valido esse amor, a minha relação com o próximo ou é de interesse ou é de barganha, mas não é amor verdadeiro, incondicional. Então, nesse contexto, eu preciso entender que a minha ausência em gratidão para com Deus mostra a minha falta de fé para com Deus, falta a minha relação com Deus. Então, nessa noite eu queria desafiar você a dar graças ao Senhor pelo que você é, até onde você chegou, a dar graças como um ato de confiança, de esperança pelo que você se tornará, por aquilo que ainda virá,
pelas coisas que você ainda enfrentará. Dar graças no sentido de olhar e entender que você pode ir muito além do que você já foi. Do que você já viveu até agora, ainda é muito pouco diante do que Deus ainda pode fazer na sua vida sobre o seu amanhã. Mas para isso, você precisa encher o seu coração de fé, de Deus, da dimensão do que Deus é e faz, para que você possa dar a Ele o reconhecimento devido em tudo que você tem passado. E desta forma, você também dará condições de fazer isso ao seu próximo. Então, nessa noite, nesse Dia Internacional de Ação de Graças, eu desafio você a agradecer a Deus. Agradecer a Deus pelos seus problemas, agradecer a Deus pelas suas dificuldades, agradecer a Deus por muitos momentos e talvez ainda está enfrentando limites. Agradecer a Deus mesmo pelos seus medos, pelas suas incertezas, pela sua insegurança. Agradecer a Deus nesse momento por tudo que você já passou ou por tudo que você está passando. Agradecer a Deus pelo seu amanhã, mesmo não sabendo como será. O mais importante é saber que Deus vai estar com você. Sabe, quando a gente consegue ter segurança na nossa vida espiritual, nós conseguimos ter segurança em todas as dimensões da nossa vida. Porque não importa se amanhã nós vamos enfrentar tal situação ou outra situação. O que importa é que Deus vai estar conosco. Não foi isso que Ele disse? Eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Se vai ser um dia pior do que hoje, um dia melhor do que hoje, não importa. Ele vai estar comigo. E aí, eu posso encarar o meu amanhã como uma disposição de entrega a Deus. Porque quando esse versículo inicial, 1, 2 e 3, diz, deem graças ao Senhor, o texto me remete a uma entrega. Eu deposito, eu confio, eu vou e coloco diante de Deus. Então, há um movimento intencional em que eu deixo. Então, a minha gratidão, eu vou e coloco diante de Deus e deixo para Deus. O que isso significa? Que a gratidão, ela não pode ser apenas aparente. Ela não pode ir apenas no movimento de uma palavra. Ela precisa ser total, a partir do meu coração, da minha alma. E então, quando eu faço totalmente, completamente, eu vou e deixo diante de Deus. Como é que eu volto depois do que eu falo, depois do que eu creio? Eu volto mais cheio. De quê? De gratidão. E aí eu volto de novo para Deus. Parece que quanto mais eu tiro gratidão de mim para com Deus, mais surgem motivos para agradecer. E está certo isso? Claro que está. O Salmo 40, o salmista diz isso. E quando nós começamos a olhar a Bíblia, vários personagens bíblicos também retratam isso. E quando nós olhamos para a nossa própria história, quantas experiências nós também vivemos nesse sentido. Quanto mais reconhecimento que Deus faz, mais vemos Deus fazendo sobre nós. É especial isso. Então, você tem sempre motivos para reconhecer isso. Agora vejam, como nós nos apresentamos em oração diante de Deus? Com uma listinha de pedidos. As nossas orações normalmente são formalizações de pedidos para Deus. Eu não sei se você teve experiência de trabalhar em comércio e a pessoa chegar com uma listinha de compras e entregar para você, ou você fazer entregando no supermercado, ou entregando na loja e dizer, separa essas coisas para mim. E aí a pessoa separa, se for uma quantidade você já leva, senão você diz assim, manda entregar lá em casa. No passado a gente não usava cartão de crédito, cheque, a gente tinha uma cadernetinha nos lugares que a gente comprava, as pessoas anotavam lá. Então havia confiança que quando você tivesse dinheiro você ia lá pagar. Dependendo do comércio, você pagava uma vez por ano, porque você dependia do café, por exemplo, da colheita do café ou de alguns outros produtos. Então na apanha do café, na época daquela colheita, você ia lá e pagava aquilo. Então, o crédito que você tinha, a confiança, era aquela listinha que você entregava e depois você recebia aqueles produtos. Nós fazemos isso com Deus, a gente entrega a nossa listinha para Deus e vai embora. Legal isso, porque a gente confia que Deus vai agir. Mas
Qual foi a última vez que você apresentou uma listinha de adoração a Deus? Uma listinha de louvor a Deus? Uma listinha de exaltação de Deus? Nós, na nossa relação com Deus, nos nossos vínculos de intimidade com Deus, na nossa espiritualidade com Deus, nós às vezes somos muito, eu diria assim, extremamente tendentes às barganhas. Nós começamos a dizer assim: Deus, eu te amo, sou muito importante para mim, e aí rapidamente a gente começa a dizer: então, eu vim aqui porque eu estou precisando do Senhor, e tal pessoa está precisando do Senhor, e a gente termina dizendo amém. Então as nossas orações, o nosso tempo com Deus, como eu disse, é mais de pedir a Deus. Comece a mudar a sua vida. Há um tempo atrás, uma pessoa chegou para mim e disse assim: eu estou pedindo por uma causa diante de Deus há muitos anos, e já estou cansado, e as minhas orações parecem reza, eu não sei mais o que eu faço. Eu disse: eu tenho uma resposta para você. Então o que eu faço, Edson? Comece a adorar a Deus, comece a reconhecer quem Deus é, porque isso vai mexer na sua proposta de pedido. Você pode continuar pedindo o que você está querendo, mas começa a reconhecer quem Deus é, começa a reconhecer o que Deus faz, começa a nutrir a sua relação com Deus, com adoração e com louvor. Comece a ter mais tempo para reconhecer o que Deus é e faz, do que simplesmente apresentar o seu pedido. Ele disse: mas será que vai dar certo? Veja só, você está indo para o caminho errado, porque quando você diz se vai dar certo, é porque você já está pensando o seguinte: então, quanto mais eu elogio Deus, mais Ele tem a obrigação de me responder. E não é assim. Quanto mais você adora a Deus e louva o Senhor, mais você reconhece quem Ele é. Então, a adoração e louvor, apesar de serem dirigidos para Deus, trata o seu coração. Me fala daqui a um mês, ora todos os dias, adorando e louvando o Senhor. Me fala como será a sua relação daqui a um mês, se você fizer isso. A não ser que você, da mesma forma que só tem um pedido a Deus nesses anos todos, vá adorar a Deus ou vá com as mesmas questões. Por exemplo, olha que teste bom. Se eu fosse pedir a você para falar um versículo bíblico, qual versículo você falaria? E aí, se eu chegasse para você e dissesse: olha, não vale João 11,35, não vale João 3,16, não vale Salmo 23, não vale 2 Coríntios 5,17, não vale Romanos 8, 28 a 31, não vale Mateus 6, 33, 34, e se eu definisse alguns textos, Filipenses 4, 13, se eu definisse alguns textos para você, você ia passar vergonha? Porque não teria outro texto para falar? Ou se nós fôssemos fazer um concurso de recitar versículos bíblicos, você ia até o final? Você ia duelar com alguém? Ou você ia chegar logo no estoque dos seus versículos em memória? Sabe, nós temos dificuldade de estender algumas coisas que são boas, e nesta noite eu queria desafiar você a isso. Não faça apenas a última quinta-feira do mês de novembro um movimento de gratidão, faça todos os dias. Para que isso ocorra, comece a anotar as coisas que você tem vivido com Deus, as experiências. Recentemente nós estávamos falando, eu e Daniel, sobre a pesquisa que foi feita aqui na igreja, e algumas pessoas não entenderam sobre o diário de oração, porque nunca ouviram falar sobre o diário de oração. O diário é exatamente um registro do que você vive com Deus. Não precisa ser um livro, um caderno, pode ser o bloco de notas do seu celular. O que é importante é que você registre o que Deus tem falado, o que você tem vivido, como as coisas estão acontecendo na sua vida. Para quê? Para você depois dar uma lida e ver quantas coisas aconteceram, quantas coisas revelaram o amor de Deus, quantas coisas geraram vitória sobre você. Porque a nossa mente, ela não se lembra de tudo, a não ser uma coisa ou outra. Mas via de regra, nós não nos lembramos de tudo. Hoje, você se esqueceu de agradecer
porque nada de diferente ou de ruim aconteceu com você. Você agradeceu a Deus? Senhor, obrigado porque hoje foi um dia normal. Você esqueceu de agradecer porque hoje foi um dia normal. Porque você só se lembra do dia quando as coisas não acontecem normalmente. Você se lembra, por exemplo, se alguém chegou na sua casa hoje e te entregou uma cesta de café da manhã. Aconteceu isso com você hoje? Você ganhou uma cesta de café da manhã? Aí você lembra assim, poxa, eu agradeço ao Senhor porque hoje alguém lembrou de mim e mandou uma cesta de café da manhã. Ou, de repente, chegou à sua porta uma notícia ruim. Aí você vai se lembrar, hoje aconteceu uma coisa muito ruim comigo. Então, se não aconteceu nada extraordinário, o dia foi normal, você tem um senso de responsabilidade de agradecer a Deus por isso. Porque antes de você ver, antes de você ouvir, antes de você pensar, antes de você identificar qualquer situação, o Senhor esteve trabalhando por você. Porque é impossível, eu digo isso de novo para você, é impossível no mundo em que nós vivemos, viver dias normais, sem oscilar de um lado ou de outro. Porque nós, seres humanos, não conseguimos viver dentro da caixinha. Nós esbarramos em uma série de coisas. Hoje eu estava indo para Vitória, peguei 1h20 dentro do carro no trânsito da Terceira Ponte. E o que você faz com 1h20 dentro do carro? Você fica chateado, você fica nervoso, você buzina, você fica pensando nas coisas. Mas já pensou se você começa a louvar a Deus? E você começa a exaltar a Deus, e começa a orar, e glorificar a Deus? Esse tempo de oração que você está fazendo ali no carro, ou pega o celular já que está parado, e só porque está parado, você manda um áudio para um irmão, uma irmã, para o esposo, esposa, para o filho, pai, abençoando, orando por essa pessoa. Já pensou o ganho que você tem? Mas a nossa dificuldade é utilizar os momentos adversos ao nosso favor. A gente fica bravo com as circunstâncias quando fogem aquilo que nós estabelecemos como expectativa. E nesse dia, o meu desafio para você é: faça tudo para a glória de Deus. Dêem graças ao Senhor, entregue a Ele todo o reconhecimento do que esse Deus é, principalmente a sua bondade e principalmente o seu amor. Porque se você faz isso, você vai aprender a ter menos pedidos, porque à medida em que você vai declarando quem Deus é, você vai declarando respostas sobre até mesmo os seus pedidos. Porque à medida que você vai tendo atenção para o poder de Deus, a glória de Deus, você vai vendo respostas acontecendo. Por que algumas respostas demandam mais tempo? Porque a gente não está preparado para lidar com as respostas. Porque nós estamos querendo que as coisas ocorram do nosso jeito, e a gente não está vendo que as coisas já estão acontecendo, mas não do nosso jeito. Então, quando a gente começa a adorar a Deus, a gente diz: opa, peraí, eu achava que Deus tinha um formato, mas Deus tem um formato maior do que eu imaginava. Eu achava que Deus ia fazer isso, e eu consigo entender que Deus já está fazendo. Então, à medida que eu vou adorando e louvando a Deus, eu vou vendo mais Deus, e eu vou entendendo mais Deus, eu vou usufruindo mais de Deus, e isso que é mais, começa a me gerar entendimento, clareza na minha visão, formato na minha resposta, e isso vai fazendo bem para mim, e para minha alma, e para aqueles que estão junto de mim. Porque eu começo a ver, e eu começo a entender, eu começo a viver melhor Deus em mim. Que Deus nos ajude a sempre darmos graças a Ele, porque Ele é um Deus bom, e porque o seu amor dura para sempre. E é assim que será até a volta dEle, e assim será a partir da volta dEle, toda a eternidade com Ele. Amém? Eu queria terminar esse nosso tempo, nosso culto aqui, e eu queria fazer um desafio para você. Nós vamos ter o pessoal tocando aqui, e ele vai ser como um pós-lúdio nosso, um tempo de oração, você e Deus.
Mas eu queria que você, nesse tempo de oração, pudesse tirar o máximo de você de reconhecimento de Deus. Se você conseguir ficar 1 hora aqui, beleza, eu fico com você. Mas tenta tirar o máximo de você, quem Deus é para você. E faça isso, adore ao Senhor, louve ao Senhor. Faz diferença nesse contexto. Começa a olhar para Deus e ver, Deus é justo. Então fala, Senhor, eu vejo a sua justiça. E a sua justiça é como o sol do meio-dia, não tem sombra. O Senhor é perfeito com a sua justiça. Senhor, o seu amor é grande, mensurável. A tua misericórdia se renova cada manhã na minha vida. Obrigado por ser um Deus assim, inigualável. O Senhor é o Deus dos deuses, Senhor dos senhores. O seu nome está acima de todo nome. Adore o Senhor, louve o Senhor na sua vida pessoal. E faça isso, por favor, mais vezes. Faça isso amanhã, faça isso ainda no sábado, no último dia desse mês. Comece dezembro, janeiro, fevereiro, março. Vá levando para os meses que ainda faltam nesse ano e que virão no próximo ano. Vai levando o tempo de adoração a Deus, vai levando o tempo de louvor a Deus. E você vai ver que automaticamente a sua lista de pedidos vai diminuir. Sabe por quê? Porque a intenção do seu coração não vai ser chegar e dizer, toma aí, Senhor, faz a sua parte. A sua intenção vai ser, Senhor, me toma, eu estou aqui, eu quero entregar ao Senhor, entregar o meu louvor, entregar a minha adoração, entregar o meu reconhecimento, entregar a visão do que eu tenho do Senhor. E à medida que eu vou fazendo isso, que eu vou me dando a Deus, Deus vai respondendo os meus pedidos, porque Ele sabe o que eu preciso, Ele sabe das minhas necessidades, Ele sabe da minha realidade. É possível, vamos fazer isso. E aí depois desse tempo de oração, a equipe volta e a gente termina o culto cantando na ministração do Magela. Que nós possamos viver esse tempo de adoração, de louvor ao nosso Deus, e que Deus nos abençoe nesse Dia Internacional de Ação de Graças, e a partir de hoje, para sempre.